حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة. Condições do guardião. Pergunta: o que exatamente constitui um guardião? Como é necessário na cerimônia do contrato de casamento? Eu sou uma muçulmana e eu quero saber se o meu irmão mais velho é aceitável para esta função. Todos os louvores são para Alá. Existem 3 pilares ou condições para o contrato de casamento no Islã. Ambas as partes devem estar livres de quaisquer obstáculos que possam impedir que o casamento seja válido, tais como serem parentes próximos, que são permanentemente proibidos de se casarem. Não importa se essa relação é através de laços de sangue ou através da amamentação. Ou onde o homem é um káfir, ou seja, um não muçulmano, e a mulher é muçulmana, e assim por diante. Deve haver uma oferta ou uma proposta do seu guardião ou da pessoa que está agindo em seu lugar, que deve dizer ao noivo: eu caso fulana de tal com você, ou palavras semelhantes. Deve haver uma expressão de aceitação por parte do noivo, ou quem está agindo em seu lugar, que deve dizer: eu aceito, ou palavras semelhantes. As condições de um contrato de casamento apropriado são as seguintes: tanto a noiva quanto o noivo devem ser claramente identificados, seja indicando seus nomes ou descrevendo-os. Tanto a noiva quanto o noivo devem estar satisfeitos um com o outro, porque o profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam com ele, disse: nenhuma mulher previamente casada, viúva ou divorciada, pode ser casada até que ela tenha sido questionada sobre os seus desejos, ou seja, deve declarar claramente os seus desejos. E nenhuma virgem deve se casar até que sua permissão tenha sido solicitada, ou seja, até que ela tenha concordado em palavras, ou por permanecer em silêncio. Eles perguntaram: ó mensageiro de Alá, como sua permissão será dada? Pois ela se sentirá muito tímida. Ele respondeu: através de seu silêncio. Relatado por Al-Bukhari. Aquele que faz o contrato em nome da mulher deve ser o seu guardião, pois Alá se dirigiu aos guardiões no que diz respeito ao casamento. E casai os solteiros dentre vós. No capítulo 24, versículo 32. E porque o profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam com ele, disse: qualquer mulher que se case sem a permissão de seu guardião, seu casamento é inválido, seu casamento é inválido, seu casamento é inválido. Relatado por Tirmidhi. O contrato de casamento deve ser testemunhado, como o profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, disse: não há contrato de casamento, exceto com um guardião e 2 testemunhas. Também é importante que o casamento seja anunciado, como o profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, disse: anunciem os casamentos. Relatado pelo Imam Ahmed. As condições do guardião são as seguintes: ele deve ser mentalmente são, ele deve ser adulto, ele deve ser livre, não um escravo. Ele deve ser da mesma religião que a noiva. Um káfir não pode ser o guardião de um muçulmano, homem ou mulher. E um muçulmano não pode ser o guardião de um káfir, homem ou mulher. Mas um káfir pode ser o guardião de uma mulher káfira, para as finalidades do casamento, mesmo se forem de diferentes religiões. Um apóstata, alguém que deixou o Islã, não pode ser o guardião de ninguém. Ele deve ter bom caráter, inclui piedade, atitude, conduta, ao contrário de ser corrupto. Esta é uma condição estabelecida por alguns estudiosos, embora alguns deles considerem a aparência externa e o bom caráter como sendo suficiente.
E alguns dizem que é suficiente se ele é julgado como sendo capaz de prestar atenção adequada aos interesses da mulher pela qual ele está agindo como guardião no assunto de seu casamento. Ele deve ser do sexo masculino, como o profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, disse: nenhuma mulher pode conduzir o contrato de casamento de outra mulher, e nenhuma mulher pode conduzir o contrato de casamento em nome de si mesma, porque as fornicadoras e adúlteras são aquelas que arranjam as coisas em seu próprio nome. Relatado por Ibnul Majah. Ele deve ser sábio e maduro, que significa ser capaz de compreender as questões de compatibilidade e os interesses do casamento. Os estudiosos da jurisprudência colocam possíveis guardiões em uma certa ordem. E um guardião que está mais estreitamente relacionado não deve ser ignorado, a menos que não exista tal pessoa ou os familiares não cumpram as condições especificadas. O guardião de uma mulher é o seu pai. Então, quem quer que seu pai tenha nomeado antes de sua morte, seu avô, seu bisavô paterno, seu filho, seus primos, seu irmão através de ambos os pais, seu irmão através de seu pai, os filhos de seu irmão através de ambos os pais, os filhos de seu irmão através de seu pai, seu tio de ambos os pais, seu tio paterno. Então, quem está mais estreitamente relacionado, e assim por diante, como é o caso da herança. O líder muçulmano, ou seu adjunto, um juiz, é o guardião para qualquer mulher que não tenha um guardião próprio, e Alá sabe mais.